E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica no livro de Números, o quarto livro de Moisés, leremos o capítulo 1. Senhor, a tua palavra está aqui, que possamos, eu e minha esposa, viver o extraordinário que é viver em meu, seu amor, favor e poder todos os dias e ser instrumento do Senhor para que a sua palavra chegue a outras pessoas. Te amamos, te agradecemos, em nome do Senhor. Bem, temos no capítulo 1, 54 versículos, leremos de um modo dinâmico e recomendo a leitura com maior reflexão. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, de idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zuri-Zadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Hebron. Repetindo o nono. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés; Germaliel, filho de Pedassur, de Benjamim; Abidã, filho de Gideon, de Dan; Aiezer, filho de Amissadai, de Asser; Pagiel, filho de Ocrã, de Gade; Eliasaf, filho de Deuel, de Naphtali; Aira, filho de Anã. Esses foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que foram designados pelos seus nomes e, tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles a tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Efraim, 40.500.
Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400. Dos filhos de Dan e as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, foram todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Dan 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Aser 41.500. Dos filhos de Naphtali, repetindo o versículo 42, dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Foram esses os contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. 54º e último versículo do capítulo 1 de Números, quarto livro de Moisés, nos diz: assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Pois bem, por meio desses 54 versículos, nos fala o primeiro capítulo de Números, que Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. E na parte final, do 47 ao 54, os levitas não são contados. Cada um vive efetivamente as suas próprias lutas, efetivamente as suas próprias guerras pessoais, intransferíveis e necessárias ao seu desenvolvimento. Enquanto das tribos todas de Israel, homens eram selecionados para suas respectivas formas de luta na guerra, por posse da terra que já estava definida por promessa do Senhor, a terra prometida, os levitas viviam em separado as suas próprias e respectivas lutas. Enquanto não puxavam da espada, travavam as lutas definidas para sua própria trajetória. Cuidar do tabernáculo do testemunho. Muito mais sério e com uma responsabilidade sem igual. Possamos compreender que, da mesma forma que os dedos das nossas mãos são diferentes, a trajetória de cada um nos dá respectiva direção própria. E possamos viver o extraordinário que é viver conforme o propósito do Senhor em nossas vidas, em meio ao mover de Deus nas nossas vidas, exclusivamente do seu amor, favor e poder. É o que desejo. Sucesso.